Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu, nós e a nossa gramática. Se você está aqui, você já é um privilegiado por fazer parte desta assinatura, deste canal, desta plataforma em que nós somos voltados, em que nós estamos, gaguejando, em que nós estamos voltados para a sua aprovação. Vamos trabalhar juntos, eu e você, para que você compreenda tudo que está ligado à gramática. E hoje a nossa aula, este curso, é gramática do zero. Mas essa nossa gramática do zero não é tudo, tá, minha gente? Vocês vão observar aqui, acho que na próxima aula eu já falo sobre isso. Algumas coisas pontuais que não costumam cair em concurso público, eu não vou abordar. Porque são coisas que não caem. Caso caia, caso apareça um edital do Além da NASA, né, da pica toda, lá nas aulas semanais a gente aborda isso. Mas aqui no curso, para vocês não terem conteúdos, o que a gente costuma falar de obesidade mental, abordar aquilo que não te convém, então será bem pontual. Mas antes de mais nada, eu preciso entender o que é a gramática. Como ela se divide? Quais são os níveis da gramática? Então, hoje a nossa aula é uma introdução à gramática, tá? Entender quais são os níveis de análise que nós temos de gramática. Deixa eu jogar para cá. Aí, níveis de análise da língua portuguesa. Então, a nossa língua portuguesa, ela se divide. Assim como qualquer disciplina que tem várias divisões, português também, a língua portuguesa se divide. E a primeira delas é o fonético. Só que o fonético a gente não vai estudar. Por quê? Fonética não cai em concurso. A fonética, ela estuda o aparelho fonador. O movimento da boca, o movimento do palato, da língua, sons que são mais palatais, sons que vêm da garganta, tá? O aparelho fonador como um todo. E isso pra gente não tem importância porque não cai em concurso. Nunca vi cair e acredito que não vai cair. Vai cair se for, mas não é em língua portuguesa. Se for para uma fonoaudióloga, por exemplo, talvez caia o aparelho fonador. Ele quase é mais voltado aí para anatomia do que português, né? Fonologia, sim. Fonologia a gente precisa entender o que é, porque a fonologia, tô olhando aqui, ver se tá saindo áudio, porque esses dias eu gravei e não tinha áudio, tive que gravar de novo. E é engraçado que quando a gente grava de novo, parece que você perdeu o time, não sai com a mesma energia. Então, tava olhando aqui. Fonologia é o estudo do som. Ó. Fono é som. Por isso que nós temos fonoaudióloga. É a profissional que trabalha com o nosso som, com o aparelho que vai fazer, com a estrutura que vai fazer sair o nosso som. Por isso que ela trabalha com o aparelho fonador. Então, fono vem de som, é o estudo do som. E dentro da fonologia a gente vai estudar, deixa eu ver se eu já habilitei aqui já. A gente vai estudar letras e fonemas, separação silábica e é o nosso estudo dos sons. Então, tudo isso está na fonologia. Vamos estudar? Vamos. Teremos um curso só disso. Vocês vão observar que as aulas vão ser separadas por níveis de análise. Então, eu vou ter só fonologia, só morfologia, sintaxe, semântica e a acentuação entra separado, mas a acentuação entra na fonologia. Tá? Então, tudo isso vai vir por blocos e você vai identificar bem fácil aí no material. Eu separei de uma forma bem didática para vocês, tá? Morfologia. A nossa morfologia se divide em duas. Ó, morfo. Nós não temos aí quem gosta de filme de ficção? Não é... Quando a gente fala, ele é um metamorfo, não é quem tem a capacidade de se transmutar, aparecer, ter uma outra imagem. Então, morfo vem disso, vem de imagem, vem de morfologia, vem da forma como você enxerga a palavra. Então, como é que a minha palavra vai ser montada? Por isso que ela se divide em duas, se classifica em duas. Olha só, classes gramaticais, que é a nossa classificação, aquela que nós temos de modo isolado. Nossa, minha mão amarela, hein? E eu já falei isso antes, né?
Em algum outro curso aí que você já assistiu antes dessa aula, eu tenho hipercarotenia, que é porque eu como muita comida vermelha e amarela. E aqui é calo mesmo dos treinos. Falta calejar esse dedo aqui. Falta calejar esse dedo aqui. Tá, então vamos lá. Que a aula não é de anatomia, né? Classificação das palavras é aquela base que nós temos da gramática e que a gente acha que é só isso que é gramática, que é verbo, verbo, substantivo, adjetivo. Quando a gente estuda essas palavras, essas classificações de forma isolada, a gente está estudando morfologia, classes gramaticais. E nós temos 10 classes gramaticais. Todas elas caem em prova? Não. Interjeição, por exemplo, não cai, tá? 10 classes. Numeral também quase não cai. Formação de palavras também está dentro da morfologia. Por quê? É a forma como essa palavra aparece. É o formato desta palavra. Como ela foi formada. Não é a etimologia da palavra. Etimologia da palavra é quando a gente vai analisar a origem dessa palavra. Se ela veio do latim, se ela veio do grego, se ela é uma palavra de origem americana, portuguesa, tá? Isso é etimologia da palavra. Aqui não, a gente está vendo a formação dessa palavra. Se eu tenho um pedacinho dela que veio do verbo e mais um pedaço que é do numeral, um pedacinho que é do adjetivo, um pedacinho que é de verbo, tá? Então, a forma como essa palavra será formada. E isso, então, ó, estudo do processo de derivação e origens das palavras. Origem, na verdade, a etimologia a gente não vai ver, tá? Sintático, que é aquilo que vocês tanto têm medo. Quando a gente fala principalmente de banca CESP, que aí tem lá morfossintaxe, que é quando, eu vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouco, que é quando eu vou fazer uma análise observando, por exemplo, o substantivo, uma classe gramatical, substantivo. Mas qual é a função deste substantivo dentro da minha oração? Por exemplo, vamos pensar num substantivo qualquer. A rosa. Certo? Um substantivo. Aqui eu tenho um artigo, coloquei um artigo para acompanhar. Se você está aí muitos anos, só há 10 anos, professora, sem sentar em uma cadeira e estudar. Calma, a gente vai ver tudo isso devagar. Eu não lembro mais o que é artigo. Nossa primeira aula eu acho que é artigo, na sequência. Não, a sequência ainda é tipologia textual. Mas quando a gente entrar em morfologia, acho que artigo é o primeiro. Então eu tenho aqui, ó, a rosa. Rosa é um substantivo porque eu estou dando nome a alguma coisa. Sempre que você dá nome a alguma coisa, é um substantivo. E vamos ter uma aula que vai ser o divisor de águas de vocês para substantivos. Você vai falar, nossa, que fácil de entender. Então, tenha paciência. Rosa. Aí, eu tenho um substantivo, beleza? Aí aqui eu tenho um verbo. Verbo ser. Conjugado na terceira pessoa do singular. Ele é. Então, verbo ser. A rosa é bonita. Então, aqui eu tenho, olha, um artigo, eu tenho um substantivo, eu tenho um verbo e eu tenho um adjetivo. Professora, eu não lembro nada disso. Por hora, só saiba que isso é isso, tá? Um substantivo. Então, aqui eu tenho artigo, substantivo, verbo e adjetivo. Morfologia. Só que daí eu vou entrar para sintaxe. Vamos fazer um apanhado, vamos juntar tudo e fazer uma morfossintaxe, ou apenas uma análise sintática. O que é que eu faço? Começo sempre e todo sempre pelo meu verbo. Vou chegar no meu verbo e vou perguntar quem para ele, seguindo tudo que está escrito aqui. Quem é bonita? E a resposta que nos surgir é o nosso sujeito. Então, eu tenho aqui, ó, um termo que em uma classificação é substantivo e na outra ele é sujeito. Isso é fazer análise sintática, isso é trabalhar com os níveis de análise, tá?
Aqui eu não vou fazer a classificação do verbo, porque é um verbo irregular e bababá, bababá. Então, vamos só analisar como verbo. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. E se você não sabe o que é isso, veremos no futuro, tá? Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Isso é fazer a nossa semântica e sair analisando dados por dados, tá? Semântica e pragmática, eu vou explicar a diferença, mas antes de explicar a diferença, eu quero que na sua cabeça seja sinônimo. Sinônimo. Tá bom? Por quê? As bancas em concurso público trabalham como se isso fosse sinônimo. Não são. Mas eu quero que você, para nível de concurso público, trabalhe semântica e pragmática como sinônimo, tá bom? Então vamos lá. Semântico é o significado das palavras. Aquele significado que está no dicionário. Se eu pegar fora de contexto, eu não quero contextualizar nada. Eu só quero abrir um dicionário e saber o que essa palavra significa. Qual o significado, a origem, o termo, o significado dessa palavra. Então, quando eu pego o meu dicionário e vou olhar o significado de uma palavra, sem analisar o contexto, isso é semântica. Tá? Então, semântica vem daí. E a pragmática é quando eu analiso o contexto. Eu vou olhar em que contexto está inserido. Aí eu tenho pragmática. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Só um pouquinho que estou tentando trocar de cor. Peraí. Esqueci como que troca de cor. Calma, minha gente, vai dar certo. Eu esqueci como é que troca de cor. Estou aqui. Pronto. Então tá. Olha só. Então vamos analisar aqui, ó, o semântico, tá? No sentido denotativo. Sempre que eu tiver que decorar o que é denotativo, o que é conotativo, você vai analisar este desenho aqui e você vai pensar, se é denotativo, é dicionário. Gente, eu estou mostrando a diferença de semântica e pragmática, mas na sua cabeça, a partir dessa explicação, eu quero que seja um sinônimo, tá? Então, semântica, eu tenho o dicionário. Se eu analisar lá no dicionário rosa, rosa é o quê? Uma flor. Então, de quem que eu estou falando aqui na semântica, no denotativo? De uma flor. Só que eu posso ter um contexto diferente em que esta rosa é uma pessoa. Eu vou colocar em letra maiúscula aqui, tá? Esta rosa é uma pessoa. E aí eu já vou para a minha pragmática, porque eu vou ter que analisar o contexto conotativo. Olha, conotativo, contexto. Olha, então conotativo, contexto, tá? E aí sim. E aí sim eu vou analisar. Não é mais uma flor que é bonita, é uma mulher que é bonita, certo? Então isso é semântica, isso é pragmática. Para você, o que nós vamos analisar? Somente semântica. Toda vez que a gramática falar para você semântica, você vai lembrar que a semântica tem conotativo e denotativo, tá? Então, na sua cabeça, na sua vida de concurseiro, pragmática não existe. E o conotativo está dentro do semântico. Então, você vai analisar sentido denotativo, é o sentido dicionário. E o conotativo é o sentido do contexto. A gente vai ter uma aula disso bem detalhada. Eu só quero que você entenda, por enquanto, o que é os níveis gramaticais, certo? E aí aqui, ó, nós temos o que cai no edital. Olha aqui. Introdução à gramática, como aparecem nos editais. Eu peguei alguns editais pontuais, eu verticalizei, e eu sempre falo para vocês, já falei, acho que na nossa primeira aula aí de semanal, que era para verticalizar o edital. Então, isso aqui, ó, já verticalizei. Então, como pode aparecer? Tipologia textual. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Gêneros, vocês vão ver que é bem difícil de cair, tá?
Cai muito tipo, mas gênero não. E a nossa próxima aula é o que é um gênero e o que é um tipo. Elementos da construção do texto no seu sentido, gênero do texto. Se é literário, não literário, narrativo, descritivo. Então, são formas que podem aparecer a cobrança tipologia. Nossa, ficou horrível essa letra. Tipologia textual. Isso aqui são formas como podem estar. Um edital cobrou assim, um edital cobrou assim, um edital cobrou assim. Tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. Às vezes não vem gênero, obviamente, mas vem tipo textual. Fonologia. Então, o que a banca gosta de cobrar de fonologia? Fonemas, sons da língua. O Teodoro começou a miar. O Chorão começou a miar. O Teodoro está dormindo aqui. Sílabas, fonemas, níveis da gramática. Então, isso aqui é o que pode aparecer na fonologia. Separação silábica e acentuação, tá? Ortografia. Ortografia é outro nível, que eu acabei não colocando lá em cima, mas é outro nível. E o que é? Pontuação, acentuação gráfica e a escrita. Se a minha escrita está correta, tá? Então, isso aqui entra como ortografia. Morfologia, reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Então, eu tenho que saber o que é um verbo, eu tenho que saber o que é um substantivo, tá? Então, classes gramaticais. Processo de formação das palavras, nós vamos ver, eu acho que é a nossa quarta ou quinta aula. Mecanismo de flexão dos nomes. O que é isso? Concordância. Concordância verbal e nominal. Mecanismos de flexão. Como é que eu vou flexionar? Concordância. Flexão é ir para o plural e singular, tá? Ou grau, mas aí é outra coisa. Emprego dos tempos e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática. Ó, aquilo que eu mostrei para vocês. Eu vou ter que saber o que é um substantivo e ao mesmo tempo que o substantivo ele é um sujeito. E o emprego das classes gramaticais, ele está repetindo o que foi dito aqui. Então, eu peguei vários editais e juntei. Sintaxe. Diferença de frase, oração, período. Termos da oração. Gente, isso aqui é lá para o nosso fim do curso, tá? Primeiro, a gente tem que entrar na parte mais básica. Processo, informação de coordenação, subordinação. Isso aqui eu dou de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer. Concordância nominal e verbal. Transitividade dos verbos. E, enfim, um monte de coisa aí que está no material de vocês. Só ler, tá? Nem vou falar muito disso aqui. Olha, é isso que eu falei, na verdade. Então, a semântica para vocês, eles vão cobrar, olha, sentido e emprego dos vocábulos. Isso aqui é pragmática. Só que tá vendo? A banca traz para você dentro da semântica. Então, para nós, pragmática não existe. Somente semântica, tá? Reescrita, que é algo que tem caído em todos. A banca CESP começou e agora todas as bancas fazem esse processo de formação, de substituição, tá bom? E aqui eu vou colocar para vocês alguns exemplos de como cai em prova, tá? Acho que até o gabarito tá aqui já. Não, esse não tá com gabarito, que não é resolução de exercícios. Eu quero que você veja como é que a banca cobra cada um desses itens que eu falei para vocês. Fonologia e acentuação. Olha só, o vocábulo está, não é esta, está porque tem um acento aqui. Então, o vocábulo está possui a mesma regra de acentuação de daí. O que a banca fez com você? As duas estão acentuadas na última palavra? E ela falou, é igual. Na última palavra, não. Na última letra, é igual. Não, não é a mesma regra. Uma eu tenho, porque vai da separação silábica. Aqui eu tenho uma oxítona acentuada e aqui eu tenho um monossílabo acentuado, tá? Então são coisas diferentes. A palavra vistas é oxítona não acentuada. Vistas é oxítona? Oxítona é quando eu tenho a última sílaba mais forte, tônica. Eu não falo vistas, eu falo vistas. Então a sílaba tônica é esta. Então não pode ser uma oxítona. Então também está errada. A palavra fechadas possui um dígrafo. Professora, eu não sei o que é dígrafo. Veremos e saberemos que está certo. O que é dígrafo? Quando eu tenho duas letras
que fazem o som de uma. Por exemplo, SS, CH, S, C de nascimento. Então, essas junções, NH, são todos chamados de dígrafos. Olha, 2 com som de 1, tá bom? 2. Relacione, isso aqui é fonologia. Relacione o número da primeira sequência aos parênteses da sequência. Relacione os números da primeira sequência aos parênteses da sequência das palavras retiradas do texto. Então, uma palavra que tem somente um fonema, tem mais um fonema do que letras. Professora, não lembro o que é isso. Fonema é o som. Letra é aquilo que eu posso ver, né? Aquilo que eu estou vendo, letra. Então, eu quero mais som do que letra. Complexas, eu não falo complexas, ó, complexas. Não é assim? O som que eu estou falando não aumenta um casinho aqui? Então, essa daqui tem um som a mais. Então, tá vendo como é importante? A banca cobra. Professora, eu não sei fazer esse exercício sozinho. Estou mostrando para você. Por enquanto, você não precisa fazer sozinho. Aí, não tenho mais nenhuma que tem mais de uma. Por exemplo, se fosse sexo em vez de sexto, sexo, eu tenho uma letrinha a mais. Sim, aí eu teria. Mas eu tenho sexto e não sexo. Tá? Então, somente um. Palavras que têm mais letras, então eu tenho mais letras do que som. Então, eu vou ter dígrafo, provavelmente, porque 2 letras com som de uma. Olha, humano. Eu falo H humano? Não. Eu falo humano, então eu não escuto esse daqui. Então, 2. Olha, o que eu falei para vocês? 2 sons, 2 letras com som de 1. 2. Consigo escutar o Uzinho aqui? Não, só falo pequeno. Então, eu falo assim, ó, pequeno. Certo? Certo. Então, estou comendo uma letra aqui. 2 também. Sexto, eu consigo ouvir todas as letras. Palavras que têm o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas. Então, é esta e esta. E aí, eu vou procurar o gabarito, eu vou ver que é este daqui, já decorei. Então, é isso, minha gente. Vou cortar aqui para mim. No material de vocês eu deixei algumas outras questões, quem quiser pode fazer, quem não quiser deixa para depois, tem gabarito. Eu coloquei uma questão de cada tipo de nível, mas para a gente fazer aqui na aula eu acho que a gente vai gastar o seu tempo e não é necessário nesse momento. Vamos fazer, a próxima aula já é tipologia textual. Por que eu divido? Vocês vão observar que as minhas divisões são diferentes, principalmente se você já estudou com outro professor, das divisões clássicas dos outros professores. Eu gosto de começar com tipologia, porque a tipologia é algo que independe, de modo geral, claro, da gramática. E aí você já consegue executar um monte de questões só com as aulas de tipologia. Acho que são 3 aulas de tipologia só, 3 blocos. E aí depois sim a gente entra na gramática, porque são coisas bem independentes e você vai conseguir ir trabalhando já a tipologia, porque toda prova cai 2, 3 questões de tipologia textual. E aí você já consegue estar ganhando esse campo, em vez de colocar lá no fim da gramática, porque a gramática é muito extensa. Então a gente já mata um assunto que é independente, você já começa a trabalhar esse assunto, e aí depois sim a gente começa a gramática. Eu acho que são aí 55, quase 60 aulas só da parte gramatical, tá? Então tenha paciência, serão blocos pequenos para não ficar pesado para você, tá? Até daqui a pouco, já já a gente volta.